Marcos capítulo 14, o versículo 1 e 2. E dali, os 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam com dolo o mataria. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Jesus, ele foi para Jerusalém, estava ali, faltava dali 2 dias para a Páscoa, celebração dos judeus, onde ele se reunia e via gente de vários lugares, de terras distantes, judeus espalhados pelas faces da terra. Pode ver que eles falavam aí, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Era um momento de celebração, era um momento, de dizer assim, Deus nos libertou do Egito, nós estamos aqui. Era uma preparação maravilhosa, uma festa. E esses homens, esses sacerdotes, os escribas, ao invés de estarem preocupados em preparar, eles estavam preocupados com Jesus. Por que eles estavam preocupados com Jesus? Porque Jesus, ele se tornou uma grande influência. Porque Jesus começou a ensinar aquilo realmente que o homem precisava ouvir. Jesus, ele veio, ele poderia dizer assim, eu não vou lá para Jerusalém, eu não vou participar dessa Páscoa, dessa celebração, porque eu sei que tem muita hipocrisia ali no meio, mas Jesus, ele foi, porque Jesus, ele sempre valorizou as pessoas. Em todo lugar vão ter aqueles que vão fazer o certo e os que vão fazer o errado, infelizmente. E esses homens estavam ali, procurando homens que se declaravam religiosos, homens que eram respeitados por muitos, Homens acima de qualquer suspeita, mas eles estavam furiosos com Jesus. Quando você deixa a fúria, quando você deixa a ganância, quando você deixa o ódio, toma conta do seu coração, muitas vezes você está fazendo algo errado, mas você pensa que está certo. E uma das coisas que estavam levando esses homens, esses líderes, a praticar esse ato, era a inveja, era a questão financeira, era a posição que eles queriam, porque antigamente quem escolheu o sacerdote, o sumo sacerdote, era Deus. Mas agora não, com o domínio romano, quem escolheu era Roma. Quem escolher o imperador, o sacerdote, o sumo sacerdote. E lá em João capítulo 11, o versículo 48, nós temos até uma confirmação disso aí. João 11, 48, ele diz aqui, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos o nosso lugar e a nação. Eles estavam ali preocupados com posições. Eles estavam preocupados com os privilégios. Então é necessário você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e o lugar que você está frequentando, o lugar que você está indo, que declara ser o corpo de Cristo, realmente, aqueles que estão na liderança, aqueles que estão coordenando, estão fazendo tudo para que a igreja seja edificada, para que os recursos sejam para investimento de ganhar almas. Porque esses homens, eles estavam fazendo tudo ao contrário. E muitas pessoas começaram a deixar de seguir esses homens. Durante o período da história da igreja fundada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, através dos 12 discípulos demais. Quando você lê a história da igreja, você vê quanto sofrimento daqueles que queriam seguir a Cristo de verdade, daqueles que eram fiéis ao Senhor, morreram torturados, morreram queimados, cortados pelo meio, cerrado. Porque depois desses líderes religiosos se levantaram muitos outros, que até não eram nem judeus mais,
Mas aquele que é de discípulo de Cristo, ele sabe enxergar. Muitas pessoas estavam em Jerusalém na época de Jesus. Pessoas de outros países, judeus espalhados pela face da terra, que faziam de tudo para ir a Jerusalém na Páscoa, para participar desses dias de festa, dos pães asmos, que durava aproximadamente 8 dias a festa, de 8 a 7 dias. E Jesus, ele ficou ali sendo observado como cordeiro. O cordeiro era observado durante o dia, ou durante dias, para ser sacrificado. E os sacerdotes, os escribas, os fariseus estavam ali observando Jesus. Que você possa abrir os seus olhos e contemplar que aqueles que realmente são verdadeiros líderes, ele procura te conduzir como Jesus conduziu os seus discípulos. Ele procura viver uma vida que demonstre que conhece a Deus. Então, abra os seus olhos.